Fala galera, hoje é dia de Thor Bomba Divina. É uma história da Marvel, escrita por Jason Aaron e desenhada por Esad Ribic no ano de 2013. Praticamente todos os deuses foram mortos e os restantes se tornaram escravos de Gorr. Todos trabalhando para construir a arma definitiva que vai matar eles próprios. Uma arma arquitetada por Gorr, o carniceiro dos deuses. Essa é a Bomba Divina. Bomba Divina é uma sequência direta do arco O Carniceiro dos Deuses. Então, para entender essa sequência, é extremamente importante que você tenha visto o vídeo da parte anterior. E se você quiser conhecer mais sobre a origem e a biografia de Gorr, o link para esses vídeos está aqui na descrição. Mas se você já assistiu os vídeos ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no ano 893, na Islândia, 8 dias depois do jovem Thor ter derrotado Gorr naquela caverna. Mas ele ainda tinha pesadelos com a tortura que sofreu nas mãos do carniceiro dos deuses. Mas o pesadelo se torna realidade quando o jovem Thor é atacado por dois berserkers selvagens. Thor corta um deles com o seu machado Jarnbjorn, e mesmo nunca tendo visto uma dessas criaturas, ele grita dizendo que sabia que Gorr não estava morto. O problema é que um dos berserkers trazia um tipo de cristal, uma ligação com o poço de sangue, o poço dos porvires de Kronux. E assim o jovem Thor é capturado e levado até a presença de Gorr. E ele o envia muitos milênios no futuro, no que ele chama de mundo obscuro de Gorr. No futuro, numa destruída Asgard, Thor, o Vingador, acompanha o rei Thor e eles andam pelo trono divino de Odin, fazendo o Thor Vingador entender que no futuro ele é o soberano, o pai de todos. Mas Gorr chegou ali há 900 anos e acabou com toda Asgard, matando muitos e levando sobreviventes como escravos. Deixando só ele, o rei Thor, sozinho, lutando eternamente contra um exército de berserkers, que não o deixavam morrer nem fugir. Mas com o aparecimento desse Thor Vingador, o rei Thor ganhou um ânimo que não tinha há muito tempo. E agora ele se sente um deus mais uma vez, e sente que juntos podem partir para a guerra. Thor, o Vingador, fica horrorizado com o seu futuro sendo idêntico a Odin, tanto na aparência quanto na personalidade. Mas de qualquer forma, ele também queria Gorr morto. Assim, ele se prepara, encontrando um estoque imenso de cervejas, vinhos e hidromel, enquanto o rei Thor se despede no túmulo dos seus filhos caídos, prometendo salvar suas netas, se elas ainda estiverem vivas. Assim, o rei Thor conta ao Thor Vingador que Gorr usava um planeta morto na borda do espaço, onde levava os seus deuses escravos e criava uma arma. Então, eles iriam até lá. E com o poder do pai de todos, a antiga Força Odin, agora rebatizada de Força Thor, os dois deuses do trovão usam Skidbladnir, a embarcação que navega pelos mares cósmicos, e eles partem até o mundo sombrio de Gorr. Só que lá, Gorr mantinha os seus deuses escravos que trabalhavam na sua grande arma, e adicionava a eles o jovem Thor, o jogando aos seus berserkers, dizendo que garantam que ele coloque o último prego, quando a obra estiver concluída. Enquanto isso, na cidade da Onipotência, o Lorde Bibliotecário reporta o que aconteceu a um deus da vigília, e ordena uma audiência com o parlamento. E Shadrach continua ali. Então o bibliotecário questiona do que ele é mesmo Deus? E Shadrach diz outra coisa de novo. Diz que é Deus das bugigangas e das bailarinas. Ou seja, tinha algo de errado. Então, o forçando, Shadrach conta, ao mesmo tempo que o jovem Thor no futuro vê a sua obra. Shadrach é Deus das bombas.
arquiteto da bomba divina. No futuro, Thor, o Vingador, e o Rei Thor viajam a bordo do navio voador em direção ao mundo obscuro de Gorr, onde o jovem Thor, deslocado do seu tempo, se juntava na construção da bomba divina. Uma bomba do tamanho de uma lua praticamente. Uma bomba que mataria todos os deuses do passado, presente e futuro. Mas cansado de ser chicoteado pelos Berserkers, o jovem Thor revida. Mas rapidamente ele é abordado por 3 mulheres que o param. Se ele se rebelar, outros deuses serão mortos. E elas mostram como muitos já foram torturados e crucificados, como até mesmo Volstagg, o antigo volumoso. Ali, escravos têm atribuições. Alguns são os operários, outros os guardas. Então as 3 deusas ordenam que ele volte às suas tarefas, deixando um jovem Thor irritado, sem saber que acabou de conhecer as suas futuras netas. O jovem Thor volta a trabalhar e questiona o que é de fato aquilo. Então surge o filho de Gorr, o pequeno Agar, dizendo que é uma bomba que vai finalmente livrar o universo dos deuses, deixando um mundo sem medo da condenação eterna, ou do desejo de recompensa eterna, ou do ódio entre religiões e guerras santas. Assim, o nome dos deuses será esquecido e o nome de Gorr será lembrado por toda a eternidade. Ali, os deuses, como forma de ironia, têm direito a momentos de descanso no 7º dia. E são nesses momentos que eles conspiram para combater Gorr. E quem comanda essas reuniões são aquelas 3 deusas que Thor conheceu um tempo antes: Atli, Elisif e Frigg, as deusas do trovão. Em 3 dias a bomba vai ser finalizada e eles têm uma chance de destruí-la. Nessas centenas de anos, os deuses escravos juntaram pedaços minerados para criar a sua própria bomba. E com ela, talvez, seriam capazes de destruir a bomba divina. Só que para isso, ela precisaria ser detonada manualmente por alguém que sacrificaria sua vida. Nesse momento, Thor surge e se oferece, revelando que é o deus do trovão de Asgard, onde inclusive as suas netas percebem quem ele é. Só que isso seria suicídio. Ninguém conseguiria passar pelo exército de Berserkers sozinho. Mas o jovem Thor era imprudente e impulsivo. Então ele rouba a bomba e corre para o seu sacrifício. Aquele mundo é tão distante que nenhum daqueles deuses tem os seus poderes ali. Por isso eles eram facilmente mantidos como escravos também. Mas o jovem Thor avança pelo exército de Berserkers e ele próprio consegue se superar, fazendo até chover fogo e relâmpagos. Ele realmente era o poderoso Thor. E jogando aquele explosivo na bomba divina, uma grande explosão acontece, que estremece o cosmos. Algo tão forte que até mesmo é sentido pelo Thor Vingador e pelo Rei Thor, que velejavam naquela direção. Os dois se aproximavam do mundo obscuro de Gorr, passando por corpos de deuses mortos e pelos tubarões cósmicos. Acontece que a explosão naquele mundo foi tão forte que enviou o jovem Thor pelo espaço, onde ele encontrou aquela embarcação e onde, assustado, atacou seus tripulantes, percebendo que se tratava de 2 versões mais velhas dele próprio. Assim, tudo é explicado ao jovem Thor, e com isso, os 3 agora se preparam. O jovem guia o caminho, percebendo que a sua pequena bomba nem arranhou a gigantesca bomba divina. E enquanto Thor, o Vingador, e o Rei Thor empunham os seus Mjolnirs, o jovem Thor empunha um martelo de guerra e grita por Gorr. Mas não era hora de gritar. Era hora de deixar os seus martelos falarem. Num quarto do seu palácio, Gorr estava com a sua esposa Ahra. E ela pergunta o que tinha sido aquele barulho. Mas Gorr a tranquiliza. Eram só deuses sendo deuses. Ahra então pergunta o que vai acontecer depois que todos os deuses estiverem mortos. E Gorr diz que ele vai poder finalmente viver.
Mas Gorr é interrompido pela chegada de Skidbladnir com os 3 Thors, e Gorr parte para o combate. Gorr avança pelos céus, graças às suas sombras vivas, e agradece pela chance de ser mais uma vez o carniceiro dos deuses. O rei Thor, enfurecido e esperando 900 anos por isso, usa toda a sua força Thor e ataca Gorr diretamente, mandando seu inimigo para uma lua a anos-luz de distância. E essa foi a primeira vez que Gorr sentiu medo. Enquanto os Thors voam na sua direção, Gorr rasga pedaços enormes da lua e os joga no espaço, ordenando também que os Berserkers matem todos os deuses que escravizou para conseguir mais poder. As histórias diziam que a arma que Gorr roubou daquele deus no seu planeta é alimentada através das trevas, e o seu poder aumentaria até cobrir o infinito. Por isso, o mundo de Gorr é cercado pelo sangue e pelos gritos de deuses abatidos. Então, no seu mundo obscuro, as criaturas selvagens matam e consomem os deuses, criando um tipo de berserker imenso, como uma gigantesca serpente que avança pelo cosmos para devorar Thor, o Vingador, e Thor, o pai de todos. Mas enquanto isso, o jovem Thor aparece, montado num tubarão cósmico, golpeando o carniceiro dos deuses. Naquele Berserker serpente, o rei Thor seria o seu rival, enquanto Thor Vingador deveria se juntar ao jovem Thor no combate. Assim, esse Thor avança, mas percebe que aquela lua que Gorr destruía nesse momento não era um mundo vazio, existia vida ali. Então ele tenta impedir a morte de inocentes, evitando a catástrofe a todo custo. E isso faz Gorr perceber uma coisa. A sua versão do passado lutava com arrogância e fúria para mascarar a vergonha da sua fraqueza de nem ser digno do Mjolnir. A sua versão do futuro lutava com remorso, tentando apagar a falha e o seu fracasso como rei. Mas ele, a versão Vingador, Gorr nunca tinha entendido até agora. Ele tenta salvar a todos para parecer nobre, porque ele sabe que os deuses não são dignos dos elogios que recebem, das adorações. Ele sabe que os deuses são inúteis. Eles nunca cuidaram de nada a não ser deles mesmos. Esse era o Thor que duvidava, que se questionava se Gorr estava certo. Nesse momento, o rei Thor destrói o Berserker Serpente usando a força Thor, e junto do jovem Thor se juntam ao Vingador. Só que dessa vez, Gorr resiste até a uma explosão a queima-roupa do pai de todos. Os 3 então o atacam e o jogam no núcleo de uma estrela próxima inclusive, mas o que veio em seguida foi sentido em todo aquele mundo. No mundo obscuro de Gorr se ouviu um trovão e começou a chover. Uma chuva de sangue divino. Choveu martelos também e Thors. E choveu o mais puro desespero. Logo, os trovões silenciaram. O rei Thor foi crucificado num cometa enviado pelas profundezas do espaço. E Thor Vingador foi jogado nas fissuras e profundezas do mundo obscuro de Gorr, enquanto seus Mjolnirs eram mantidos presos numa cela de carne divina, sendo impedidos de voar até a mão dos seus mestres. E o jovem Thor era arrastado por Gorr em direção à bomba divina. No caminho, Arra, a sua esposa, se aproximava de Gorr. Ela estava muito feliz. Ela esperou tanto por esse dia, o dia que seriam livres dos deuses. Gorr sofreu muito para conseguir isso, mas ela sempre teve fé nele, sempre o adorou. Ele é o único que ela pode chamar de Deus. Mas Gorr não é Deus de nada, e antes que Arra pudesse repetir isso, ele a mata. Gorr não é Deus de ninguém. Na sequência, o seu filho Agar aparece, eufórico, perguntando se é hora de detonar a bomba divina. Mas ele não consegue encontrar a sua mãe.
Então Gorr diz para ele procurá-la nas torres, porque ele tem muitos deuses para matar. E Agar confirma ansiosamente que finalmente é hora de matar todos eles. E nesse momento ele vê o que sobrou da sua mãe. Gorr chega na bomba divina, dizendo ao jovem Thor como ela foi projetada por Shadrach. Ela foi criada em volta do coração de um deus ancião e feita com a cronomancia dos deuses do tempo de Cronos. Por isso, ela vai explodir e matar os deuses em todas as eras, matando toda divindade que já existiu ou que um dia iria existir. E o sangue do jovem Thor deve ser o suficiente para ativá-la. Quilômetros abaixo da superfície daquele mundo, Thor lutava para sair dali, e Agar o encontra, dizendo que Gorr costumava ser um homem bom, um bom pai, mas depois de todo esse tempo, ele era diferente. Gorr matou a sua mãe, assim como ele matou o homem gentil que já foi um dia. Então Agar pega Thor e diz que não sabe como se reza, mas vai rezar para que Thor mate o que o seu pai se tornou. Alguém que só pensa em si próprio. Um deus. Assim, o chão treme, libertando os Mjolnirs, enquanto no centro da bomba divina, Gorr pressionava o jovem Thor contra o coração do deus ancião, dizendo que a sua morte vai ativar a explosão. Mas o jovem Thor usa o que resta de força para arrancar um dos olhos de Gorr com uma mordida. E assim ele é jogado para fora, enquanto Thor Vingador se levanta das profundezas e o rei Thor chega dos céus. Só que era tarde demais. Gorr usa o coração de outro deus escravo e assim ele completa sua arma. E mesmo o jovem Thor combatendo seus berserkers e os outros dois indo na direção do carniceiro, a bomba divina tinha sido ativada. O rei Thor vai para cima de Gorr furioso e entrega o seu Mjolnir ao Thor Vingador, dizendo para que ele faça o que sempre fez, para que ele acerte aquilo com o seu martelo. Assim, empunhando 2 Mjolnirs, Thor golpeia o núcleo da bomba divina com toda a sua força, esperando que Gorr não estivesse certo. Mas isso não era o suficiente, porque antes do golpe final, a bomba explode. Na cidade da Onipotência, Shadrach explica ao bibliotecário que a bomba divina atravessa o limite do tempo, e antes de levar isso ao parlamento, eles começam a ser atingidos. No futuro distante, dentro da explosão, o rei Thor tenta estrangular Gorr ao mesmo tempo que a bomba divina o mata lentamente. E no epicentro, Thor, o Vingador, sente a dor dos deuses morrendo. Com 2 Mjolnirs então, ele faz uma ligação com aquela energia e a puxa. Mesmo que isso o matasse, ele morreria como um deus. Thor tenta conter aquela energia, e pelas eras, deuses o sentem, e eles rezam a Thor, incluindo o seu próprio pai, Odin. Thor se torna o deus dos deuses nesse momento. A energia até começa a rachar os Mjolnirs, mas Thor absorve tudo aquilo, e a escuridão viva de Gorr é engolida também. A explosão então para. A bomba divina foi contida. E os deuses continuam vivos. Só que Gorr também continuava vivo. Mas agora ele não tinha mais o seu poder. A sua armadura de sombras vivas agora revestia Thor, o deus dos deuses. E então ele diz a Gorr que a sua arma tem um nome: a Necroespada. E ela foi feita para ser empunhada por um deus. E uma coisa Gorr tinha razão: ela foi feita para matá-los. E assim, com toda aquela energia da explosão absorvida, ele libera dos Mjolnirs uma rajada divina diretamente em Gorr, tirando dele o que ainda restava da Necroespada. Gorr foi derrotado e diz que não é justo, os deuses vão acabar com toda a vida. Mas nesse momento seu filho surge, questionando quem matou a sua mãe,
Se foi um deus, ou se foi ele, ou se foi as duas coisas. Porque ele se tornou Gorr, o deus da hipocrisia. Gorr não pode mais nem culpar os deuses, porque o seu filho nem ao menos existia. A criança era apenas uma parte da consciência de Gorr, assim como a sua esposa, Ahra. Ambos foram criados a partir do seu subconsciente pela Necroespada. E pelas suas ações, foi ele próprio quem se questionou se agora ele tinha se tornado um deus. Foi ele próprio, o homem que ele era antes, que ajudou a derrotar esse deus, o carniceiro dos deuses. Então, acabando com tudo de uma vez por todas, o jovem Thor usa o seu machado e corta a cabeça de Gorr. Só que nesse momento, Thor, que ainda tinha a Necroespada dentro do seu corpo, começa a expulsá-la. E nesse momento, Thor morre. Mas 3 dias depois, ele foi ressuscitado graças à força Thor. Thor, o Vingador, acorda em Asgard, ainda naquele futuro, pensando que tinha passado por um pesadelo estranho, mas percebe que tudo aquilo foi real. A Necroespada foi expelida do seu corpo e foi deixada no planeta obscuro de Gorr, que foi enviado para um buraco negro pelo rei Thor. Todos os deuses que sobreviveram partiram com ele para Asgard, onde a partir dali podem voltar para suas épocas e seus mundos, ou para novos mundos sem deuses. E alguns que já nem lembravam da sua origem poderiam viver em paz ali, repovoando a nova Asgard. Assim, os 3 Thors se despedem, onde o rei diz que tem uma grande dívida com o Vingador, por reacender a sua determinação de um deus, e diz para que ele seja um Thor melhor que a sua versão futura foi, e para que ele mate Loki assim que tiver a chance. Thor Vingador diz para que ele viva até o fim dos tempos e prove que Gorr estava errado. E se Gorr estiver certo, então eles têm muito mais trabalho a fazer. E falando nisso, Thor comenta que conhece um mundo que pode precisar de novos deuses. Dessa forma, os 3 voltam para suas eras graças à força Thor. E pela natureza da viagem temporal, as suas memórias seriam logo esquecidas, até evitando alguma catástrofe temporal. Com isso, o jovem Thor volta a ser um viking, um pouco mais honrado agora. O rei Thor lidera um novo mundo de deuses ao lado das suas netas, enquanto Thor, o Vingador, volta até a atualidade e visita Indígar, onde uma garotinha tinha rezado para ele por não ter deuses no seu mundo. Mas agora as divindades viviam e o seu planeta tinha novos deuses. Tudo isso graças a uma garotinha que rezou por eles, a um louco que os matou e a um deus que os salvou. E é desse jeito que termina a história. Bomba Divina, tanto na história como na qualidade, é uma continuação de Carniceiro dos Deuses. Por isso, todos os elogios da primeira parte devem ser repetidos aqui. O arco é uma sequência mesmo, tanto em quesitos de narração, arte e roteiro, que ganha ainda mais um tom épico aqui. O grande destaque continua sendo Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que inclusive por falas ditas aqui, consequências reverberariam pelo futuro da Marvel. Tudo isso foi abordado na continuação dessa fase do roteirista Jason Aaron, que passou pela criação da poderosa Thor, passou pelo indigno Thor e foi até a Guerra dos Reinos. Mas tudo isso é história para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.